Olá. Oi, Ale. Ale entrou aí agora. Vamos falar um pouquinho a respeito de credenciamento, falar sobre a minha ideia de trabalho aqui com vocês nesse período, a respeito do credenciamento na saúde suplementar. Vamos deixar entrar mais algumas pessoas para a gente conversar um pouquinho. Beijão, Ale. Se tiver dúvidas, manda perguntas, contribui, fala sobre a sua experiência. Hoje vai ser um bate-papo bem leve, mais para eu apresentar para vocês aqui o trabalho que eu pretendo desenvolver. Ontem eu estava marcado para ontem, né, esse nosso bate-papo, mas eu tive uma intercorrência e acabei não podendo falar com vocês. Mas a minha ideia é montar um trabalho aqui com vocês e falar. Eu quero falar pelo menos umas 3 vezes na semana aqui com vocês a respeito disso. E eu vou avisar com antecedência. Ontem, infelizmente, eu não consegui cumprir o horário que eu disse a vocês que falaria à tarde. Então, provavelmente, nós vamos conversar mais pela parte da manhã mesmo, que é o horário que a gente está com a cabeça fresquinha. Alguns estão iniciando o trabalho, mas ainda não engrenaram. Então, a gente já conversa um pouquinho, já põe as atividades em dia e já começa com tudo. Então, gente, como eu falei a vocês, a minha ideia é falar sobre o credenciamento na saúde suplementar, né? Falar sobre todos os pontos, iniciando desde a parte bem básica. A gente sabe que toda a questão do credenciamento envolve uma série de questões. Não necessariamente só a proposta, não necessariamente só a forma de falar, que é muito importante, tudo isso é muito importante. Mas você inicia toda essa questão do credenciamento na saúde suplementar primeiro, entendendo como funciona a saúde suplementar. Você que vai montar uma proposta, você que vai encaminhar uma negociação para uma operadora de plano de saúde, porque normalmente quem solicita é o prestador. Existem situações em que a operadora também mostra o interesse, né, no primeiro momento, mostra esse interesse em credenciar com o prestador, mas na grande maioria das vezes, quem solicita é o prestador. Quem encaminha essa proposta é o prestador. A intenção de credenciar normalmente parte do prestador. E quando o prestador tem essa necessidade, sente essa necessidade de credenciar, porque ele tem um serviço a ofertar, a primeira coisa é montar sua documentação. Precisa montar a documentação, tudo que é necessário para esse credenciamento. Você precisa analisar todos os pontos, precisa buscar as equipes que são responsáveis pela questão dessas documentações. Nem sempre a pessoa que está buscando o credenciamento tem toda a expertise em relação às documentações necessárias, que não são poucas. E se você deixa de encaminhar um desses documentos no primeiro momento, você já retarda a resposta da operadora, que normalmente já não é tão rápida. Então, procura encaminhar já essa documentação toda corretinha. Busca as pessoas, os profissionais que têm realmente essa competência de análise, para que você não deixe de mandar tudo que é requerido. Nem sempre as documentações são únicas para todas as operadoras. Tem algumas operadoras que têm umas particularidades. E a gente credencia também com os fundos de saúde, né? Os fundos de saúde têm a grande maioria das particularidades das operadoras, mas existe algumas que são específicas deles. Fundo de saúde são as Forças Armadas, por exemplo, Aeronáutica, FUSETS, né? Marinha, isso são fundos de saúde, não são planos de saúde. Mas a grande maioria das documentações, das diretrizes que a Agência Nacional de Saúde estabelece, também são cumpridas pelos fundos de saúde. Além das que a Agência Nacional de Saúde estabelece, o fundo de saúde tem outras, como por exemplo, uma das exigências de documentações é o SICAF, né? O SICAF é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Esse documento, normalmente, órgãos que trabalham com licitações, com pregões, apesar da gente ter um contrato, que a gente trabalha também nessa modalidade de contrato com os fundos de saúde, mas eles exigem essa documentação, porque em algum momento é possível que haja esse tipo de negociação em relação a pregão e licitação, e você precisa estar apto a isso. Então, essa é uma das exigências dos fundos de saúde e que não são solicitados pelas operadoras de plano de saúde. Então, é necessário conhecer todas essas particularidades, né? Tanto das operadoras quanto dos fundos de saúde. Então, busca profissionais que
que tenham essa expertise, para você não encaminhar essa tua paleta de documentos. Faz um checklist. Normalmente as operadoras, elas te fornecem. Se você solicitar, eles te fornecem toda a documentação que é necessária, te fornecem um checklist, né? Se você entrar no site da operadora, está lá a opção, deseja credenciar-se. Algumas já tem o questionamento para saber se você deseja credenciar-se. Mas não se limita àquilo, não manda só a tua intenção de se credenciar. Manda também, procura falar com alguém, entra em contato, liga, manda e-mail. É muito bom falar antes de encaminhar o documento, ou é muito bom falar antes de iniciar qualquer proposta, antes de iniciar qualquer trabalho nesse sentido de credenciar junto à operadora, tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre cada documento, sobre as particularidades de cada documento. A gente vai falar ponto a ponto nas lives durante a semana. Eu vou avisar para vocês, eu vou postar aqui nos stories, vou informar vocês os dias que a gente vai falar aqui e os horários com antecedência para vocês se programarem, tá bom? Além da documentação, nós vamos falar sobre contratos, vamos falar sobre as cláusulas que são necessárias, a validação pela equipe jurídica, vamos falar sobre as equipes que devem analisar um contrato, vamos falar sobre a pertinência de cada solicitação que a operadora faz. A gente vai aprender a interpretar um contrato, a gente vai aprender a interpretar cada cláusula contratual que é montada pela operadora, porque normalmente o contrato é encaminhado pela operadora. Você manda a sua proposta, mas o contrato normalmente é encaminhado pela operadora. E é interessante eu, enquanto prestador aqui do outro lado, saber avaliar esse contrato. Esse contrato precisa estar dentro das regras que estabelece a Agência Nacional de Saúde. Todas as regras. Um exemplo disso, prazos. Os prazos, todo prazo que a operadora tem, o prazo que a operadora tem para responder uma glosa é o mesmo prazo que você tem para recursar. Você tem um prazo para cobrança, a operadora tem um prazo para te responder se ela paga ou não. O prazo deve ser semelhante para você recursar. Então, assim, você precisa conhecer as normas da Agência Nacional de Saúde, você precisa conhecer as diretrizes para você conseguir interpretar um contrato de forma adequada. Precisa conhecer as tabelas, precisa conhecer todas as nuances que tem nas tabelas, tabela de honorário, tabela CBHPM, você precisa, que é a mais utilizada no momento. Tem a MB, que já está um pouco obsoleta, tem as outras tabelas, mas que não se utiliza muito mais, né, com tanta frequência, pelo menos aqui na minha realidade local. A gente utiliza muito mais a CBHPM. Então, assim, você precisa interpretar, saber entender quais são as codificações que te dão a possibilidade de trabalhar de uma forma mais tranquila, no sentido de eu não preciso superfaturar, eu não preciso mandar para o operador um valor tão superior ao que está trabalhando no meu mercado local, porque provavelmente eu vou ter uma resposta negativa ou eu vou ser avaliado de uma forma não muito criteriosa. Então, assim, procura saber como é a realidade do teu mercado local. A concorrência não pode ser parâmetro único para você encaminhar uma proposta operadora. Você precisa conhecer o seu diferencial. Conheça o diferencial do seu negócio. Se você sabe qual é o seu diferencial, você consegue encaminhar uma proposta de credenciamento sem estar pautado unicamente na concorrência, sem estar pautado unicamente no que as pessoas estão fazendo nesse momento, sem estar pautado unicamente na realidade local, sem ter um diferencial do seu serviço. Se você conhecer o seu serviço, se você conhecer o seu diferencial, você consegue encaminhar uma proposta dentro da sua realidade e consegue ser sim enxergado pela operadora dessa forma. Não pense que se você encaminhar uma proposta diferente do que está sendo praticado por outros prestadores, você vai ter uma resposta negativa de imediato. Não, tem que saber defender o seu negócio. Saiba defender o seu negócio. Em relação a propostas, a gente vai trabalhar aqui também ponto a ponto. A gente vai citar exemplos, a gente vai trabalhar com exemplos claros aqui de tabelas de materiais, de tabelas de medicamentos, de tabelas de honorários. Então, a minha ideia é trazer para vocês, todo dia, algo que vai acrescentar no nosso dia a dia.
Esse trabalho, gente, as pessoas que trabalham credenciando empresas de saúde, credenciando prestadores de saúde, tem um mercado muito aberto nesse campo, tem um campo aberto nessa área, tá, gente? Então, assim, pesquisem, porque existe campo, sim, existe oportunidade, sim, de trabalho nessa área. Se você se especializar, se você souber entender todas as regras, se você souber entender como funciona esse mercado, ele é um mercado promissor, sim. Você que terceiriza serviço é muito importante. Você que trabalha para as operadoras de saúde, se você se qualificar em relação a isso, acredite, isso é gratificante. Além de ser gratificante para você como pessoa, você consegue sim ter uma carreira promissora dentro desse mercado. Porque o que se observa hoje, uma superficialidade de análise, uma superficialidade de informações. Você não consegue conversar, você não consegue trazer as informações de uma forma que se entenda tanto o que espera a operadora, quanto o que o prestador tem obrigação e o que o prestador tem de direito nesse campo. A gente enxerga uma superficialidade muito grande nesse assunto. Então, se você se embasa, se você tem critérios claros, se você tem potencial nessa área, você tem sim uma grande possibilidade de crescer nesse mercado. Tá bom, gente? Então, todos os dias eu vou estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos, sobre a questão do credenciamento, sobre a questão da importância do credenciamento, a importância do conhecimento das nuances do que envolve o credenciamento na saúde suplementar. Tá bom? E vocês podem mandar perguntas, se alguém aqui tiver comentário, se tiver algum questionamento, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade para fazer. Nós vamos tentar responder todos os questionamentos, se não agora, mas a gente vai responder no decorrer da semana. Depois será aberta uma caixinha de perguntas lá no... Oi, Anderson, prazer. Oi, João, bom dia. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories e vocês podem deixar os questionamentos de vocês, que caso a gente não responda todos no decorrer da semana, mas como esse trabalho vai ser contínuo, então acreditem, vocês serão respondidos, tá bom? Então, gente, esse nosso bate-papo hoje é bem leve, bem rápido, só para eu dizer para vocês qual é a minha intenção de trabalho aqui, qual é a minha intenção nesse trabalho que eu vou dar continuidade, estou iniciando e vou dar continuidade, é realmente deixar claro essa questão do credenciamento, trazer para vocês as nuances em relação ao credenciamento. E é isso aí, durante a semana a gente vai falar um pouco mais, a gente vai pontuar, a gente vai falar os assuntos de forma pontual, a gente vai detalhar, tá bom? Então nós vamos aprender aqui, vamos aprender tudo sobre o credenciamento, vamos aprender tudo sobre propostas, tá? Sobre a saúde suplementar no que se refere a credenciamento, tá bom, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, alguém quer fazer algum questionamento? A hora é agora, gente. Vamos bater nosso papo aqui a respeito de credenciamento. E é isso. Tá bom, galera? Eu espero ter sido clara aqui com vocês sobre a forma de trabalho que eu pretendo desenvolver aqui. E eu estou sempre à disposição. Se alguém tiver algum questionamento para encaminhar pelo direct, bom dia. Se vocês tiverem algum questionamento para encaminhar, não quiser fazer isso agora, mas manda pelo direct, responde lá as caixinhas de perguntas, que isso vai enriquecer muito o nosso trabalho. Tá certo, gente? Foi um prazer falar com vocês aqui e eu espero que nós conversemos aqui por mais vezes, tá? Um abraço para vocês, até o próximo dia do nosso encontro aqui, tá? Beijão, gente, tchau!